Olá a todas e a todos, meu nome é Alexandre Teixeira e eu sou doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, aqui no Brasil. Eu e minha colega, Pietra Diwan, viemos falar do Memorial da Pandemia, o acervo de todos nós. O Memorial da Pandemia é resultado da iniciativa de um grupo de historiadores comprometidos em contribuir com o debate histórico sobre o impacto da pandemia do coronavírus enquanto fenômeno global desde o dia 11 de março de 2020. Reunidos semanalmente para discutir as implicações e os impactos de tal processo, pensamos algumas questões que estruturaram a nossa ideia. Como a pandemia é a mais mediatizada da história, como ela será documentada? Quem são os detentores destes documentos? De que forma estarão preservados estes documentos, uma vez que um volume muito grande deles é digital? Quais são as narrativas predominantes? A partir dessas questões, surgiu a ideia de iniciar um repositório de registros digitais mantido voluntariamente por cidadãos de todos os setores da sociedade. Foi criada uma base de dados digital com a possibilidade de coletar fotografias, textos, vídeos ou outros tipos de documentação referente à pandemia da Covid-19. Inicialmente, diante da impossibilidade de reunir um volume expressivo de registros pela base digital, a história oral se apresentou como uma nova possibilidade documental. Nossa proposta tem a intenção de valorizar a fala do cidadão comum. Dessa forma, o memorial foi concebido tanto como um lugar simbólico, mas também como um depositário de registros digitais deste momento que impôs drásticas mudanças e transformações no cotidiano mundial. Neste tempo pandêmico e caótico, vivenciamos uma outra epidemia de dimensões globais, a desinformação. Ela consiste na criação de notícias que se baseiam parcialmente em fatos, mas que, em essência, distorcem sua verdade. A desinformação não é um problema de interpretação do fato, mas de distorcê-lo para que se encaixe numa outra narrativa que atenda a interesses políticos de grupos de extrema-direita. Nesse sentido, a preservação da memória é um ato de resistência e um direito. Este ano, o Memorial da Pandemia lançou o seu primeiro livro, que é uma resposta à onda de obscurantismo vivida no Brasil. A intenção deste livro é contribuir para a construção de um saber baseado em fatos e nas experiências vividas durante esse momento que tomou conta do nosso cotidiano. Este é um esforço para compreender a dinâmica desses acontecimentos, contribuindo com fontes primárias para o futuro em diferentes campos do conhecimento científico. É importante dar especial atenção à imagem escolhida para a capa desta primeira produção. Através do contato com o fotógrafo Rafael Alves, foi possível eleger uma imagem que representasse a crise gerada pela pandemia na cidade de Manaus, cidade natal de Rafael, onde o gerenciamento da crise da falta de oxigênio provocou uma tragédia, tornando-se o mote central da CPI da pandemia recentemente concluída pelo Senado Federal. A capa tem a intenção de dar essa dimensão. É um peso de chumbo nas palavras do fotógrafo. Muito obrigado pela oportunidade e agora eu passo a palavra a Pietra. Olá a todos os presentes, eu vou dar seguimento à segunda parte da apresentação feita pelo meu colega Alexandre, e vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Então, eu sou Pietra Diwan, doutora em História pela PUC de São Paulo, colega do Alexandre Teixeira, e vou estar aqui falando sobre o Memorial da Pandemia, a parte do acervo. Então, eu agradeço a presença de todos nessa terceira jornada internacional em pesquisa científica. Em primeiro lugar, é importante dizer que o Memorial da Pandemia foi concebido para incluir e pensar dentro da história e da formação de história e acervos a ideia do Citizen History, que é paralela à ideia de Citizen Science, na qual o cidadão
ele é um cidadão histórico, ele é um cidadão que deve interagir ativamente na coleta de memórias e na disponibilização das mesmas. Esse conceito colaborativo, ele está alinhado com a perspectiva do século XXI, e nós, do Memorial, como historiadores, cuidando da coleta dessa documentação, temos como intenção disponibilizar esse material para futuras pesquisas dentro das diversas áreas do saber histórico, mas não somente elas. Nosso acervo, ele está dividido, portanto, em diversas categorias, em diversos suportes, ele é bastante amplo na sua coleção. A gente tem uma plataforma Google virtual, em que você pode fazer a sua submissão e fazer a submissão voluntariamente, através de um formulário, em que você faz uma sessão de direitos, você faz conscientemente a eleição do material que você está submetendo. Dentro dessa submissão, a gente criou coleções de pessoas interessadas em colaborar de maneira mais robusta para o acervo, e essa documentação toda, ela passa por uma curadoria do próprio memorial. Então, como eu disse, ele está dividido em diversos suportes. Aqui vocês podem dar uma pausa para ver com mais atenção do que eu estou falando, em termos práticos, mas a gente tem aí um número interessante de documentação e bastante amplo na sua coleta. Então, desde imagens, que é o material mais representativo, mas também textos escritos em formas de diários, poesias, áudios, mais de 50 áudios por causa do projeto Alma Puída que nós fizemos em parceria, vídeos, as entrevistas na área de história oral, que estão transcritas para uso, e uma coleção nova sobre infodemia, que é só sobre desinformação circulando na internet. Mais uma vez, você pode passar lentamente para ver em detalhe mais ou menos como é cada um desses documentos, e você pode encontrar muitos deles no nosso website, memorialdapandemia.com, sem o br.com só. A gente tem o primeiro livro, que o Alexandre já deve ter falado, e as perspectivas do memorial para o futuro, além da participação de eventos e escrever artigos acadêmicos, é também tentar consolidar o memorial como uma instituição privada e ser possível de gerir e administrar a manutenção do acervo através de captação de recursos, uma vez que nós somos voluntários e trabalhamos completamente sem nenhuma remuneração. A gente tem a intenção de preparar um segundo volume que reúna a segunda parte do acervo consolidado, e, sem dúvida, continuar ampliando o acervo, atraindo maiores coleções, pensando o memorial como um grande guarda-chuva. Dessa forma, o nosso trabalho é estabelecer parcerias com diversas instituições, grupos e mesmo artistas, pessoas interessadas em fazer essas coleções. Eu agradeço por essa apresentação relâmpago, mas a gente se coloca à disposição para qualquer esclarecimento. Aqui está o e-mail de contato e o website para que vocês possam consultar e se comunicar conosco. Muito obrigada e até logo.